que assim, dependendo do que a gente falar aqui, fica gravado para os outros alunos também. Bom, eu acho que todos vocês estavam na aula passada, com exceção de um dos Matheus. Eu tenho o Matheus Andrade e eu tenho o Matheus Camargo. Um dos dois não estavam na aula passada, né? E o Guilherme estava. Estava na aula passada, Guilherme? Tá, deixa eu só ver então se vocês estão conseguindo me ouvir. Pessoal, então pode ligar o microfone para vocês estarem falando comigo, aí daqui a pouco, se for o caso, vocês desliguem, tá bom? E aí eu falo com cada um de vocês aí, tá ok? Certo? Então, gente, vamos fazer o seguinte, ó. Na aula passada aí, nós falamos um pouquinho sobre o sistema operacional e iniciamos as nossas atividades, certo? Eu queria saber quem conseguiu e quem viu lá a mensagem do WhatsApp sobre o sistema operacional, sobre a ISO. Alguém conseguiu ver lá? Eu sei que o Gustavo ele não está aqui na aula, mas eu falei com ele tinha conseguido a máquina virtual, Baixei no computador a máquina virtual, certo? porém não consegui baixar a ISO. Tá, não conseguiu baixar a ISO, né? Tá, você tentou a ISO do Windows ou do Linux? Eu tentei a do Windows. Oh, Tá, perdão, do Linux. do Linux, né? Tá. Eu deixei na minha área lá o link para vocês pegarem a ISO do Linux e também do Windows. O problema é que elas são grandes, né? A gente está falando aí de 700 mega, 800 mega, então demora um pouco dependendo da velocidade da internet, mas aquelas ISO que eu deixei lá, elas funcionam. Também é possível a gente pegar direto do site dos distribuidores. O Windows é uma exceção, o Windows não é qualquer versão que a gente consegue baixar, tá? Mas a gente, na web aí, a gente consegue algumas coisas sim. Eu vou demonstrar aqui como é que a gente consegue fazer essa rotina e vou aqui ver se eu consigo abrir a minha área lá para vocês verem que a ISO está lá. E aí eu pedi que vocês insistam aí essa semana que a gente vai estar fazendo essas atividades aí. Maicon, você tentou, você não pôde por estar sem computador aí? Eu tô sem computador no momento, professor. Tudo Tô na bem, casa do meu tio. tá, sem problema. Guilherme, mais alguém tentou ou tá com problema de máquina aí? Certo. Quem não estiver me ouvindo, quiser mandar uma mensagem no WhatsApp lá e falar que não está conseguindo me ouvir ou não está vendo a imagem, aí eu dou uma olhada aqui e a gente tenta configurar alguma coisa aqui. Mas a priori, acredito que vocês estejam aí me vendo e ouvindo também, tá bom? Da aula passada, gente, foi a primeira aula nossa através de uma live, tinha até mais alunos, tá bom? Então eu vou ver o que aconteceu para eles não estarem aqui agora. E foi uma aula para a gente, como eu falei, de retomar aí as nossas atividades, né? Relembrar um pouco do que a gente estudou. Então não pude relembrar muita coisa, eu fiz uma breve passagem das aulas iniciais e aí eu pulei direto e o horário passou rápido. Eu pedi que hoje a gente começasse a aula, vocês procurando trazer algumas dúvidas. E aí eu não sei se vocês lembraram, se vocês têm alguma dúvida específica. Aí se quiserem falar, Guilherme ou Matheus Camargo. Tá bom. Matheus Andrade, Maicon, quer fazer alguma pergunta? Professor, tem uma pergunta. Professor. Sim. Quando eu vou colocar o arquivo ISO para funcionar na máquina virtual, fala que dá um erro. Por que acontece isso, professor? Certo. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, tá? Quando a gente fala de ISO, tá bom, pessoal? E aqui no caso ISO que eu estou falando aqui, na verdade seria o ISO é isso aqui, ó, é uma imagem, tá bom? Uma imagem de
de um HD, de um DVD, geralmente DVD, tá bom? Geralmente uma ISO, a gente fala que ela é de um sistema operacional, mas não necessariamente ela tem que ser de sistema operacional. Mas o que nós vamos tratar aqui é que ela é sim de sistema operacional, ela é de instalação, tá bom? Então, quando a gente pega essa ISO, a gente tem que se atentar a dois pontos importantes, Matheus. Ó. Um deles é isso aqui, ó, tipo de sistema, tá? Tanto para Windows quanto para Linux, você tem ISO 32 bits, tá bom? E você tem ISO 64 bits. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que verificar. Isso aqui ó, tem que estar de acordo com a máquina virtual que você instalou, tá bom? Então, a sua máquina virtual aí, se ela né, for de 32 bits, naturalmente isso vai dar certo se você procurar uma ISO que seja 32 bits. Se a sua máquina virtual for uma ISO de 64 bits, né, a sua máquina virtual ela trabalha no sistema 64 bits, a sua ISO ela tem que ser 64 bits. Dificilmente você vai conseguir rodar 32 bits, tá bom? Aí a pergunta é assim, né? Mas como é que eu vou saber disso, professor? Então nós temos que saber, gente, ó, o que nós estamos fazendo, tá bom? Qual é o sistema do meu computador? Se ele é 32, se ele é 64, tá bom? Eu tenho que ter certeza que a máquina virtual que eu baixei, que eu peguei da internet, qual é o sistema dela. No link que eu mandei para vocês, eu dei a possibilidade de vocês escolherem qual delas que vocês precisam. Eu, particularmente, eu tenho as duas e eu sempre mantenho, quando possível, os dois tipos de sistemas, porque eu nunca sei que computador que eu vou estar usando, né? Que máquina que eu vou estar usando. Então, o que eu aconselho a vocês já é terem aí, para quem está com o computador agora, ter as duas, né? Mesmo que você use uma só, porque amanhã ou depois você está com uma máquina que ela é 64, aí você já tem ela, tá? Então, esse aqui é um ponto que você tem que observar, tá? O erro durante a instalação da ISO é saber se você está com essa compatibilidade. Aqui nós vamos chamar isso de compatibilidade, tá bom? Bom, o outro detalhe aí que é muito importante, Matheus, é isso aqui, ó. Essa ISO que você está usando, ela é confiável, tá bom? Eu falo confiável aqui, gente, é assim, se você já usou ela em algum lugar, se ela tem uma procedência, por exemplo, é eu falar para vocês que eu usei ela num determinado computador e deu tudo certo, ou que um dos nossos colegas usou essa ISO, e quando eu estou falando ISO aqui, de novo, né, ó, nós estamos falando de um sistema para instalar mesmo, né? Para instalar o quê, professor? Para instalar programas, né? Para instalar o sistema operacional. Então, o sistema para instalar. Então, essa ISO que eu estou falando agora aqui, ela é especificamente para instalar, tá? Então, eu preciso saber, gente, se esse arquivo que tem, ele é confiável, tá bom? O que eu passei para vocês, eu vou ver se eu consigo abrir ainda hoje aqui para vocês verem. O que eu passei para vocês, eu uso elas, né? De vez em quando eu uso elas, tanto é que a do Linux que está lá foi a que eu usei na aula passada. Então eu posso falar para você que ela funciona, ela é confiável. Bom, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, tá? Matheus, tudo bem até aí? Tudo. Agora, só para concluir essa parte aqui, Matheus, aí a gente tem um outro detalhe, ó. Tem um outro detalhe, tá bom? Às vezes existe uma incompatibilidade, tá? Uma incompatibilidade, aí é um pouquinho mais complicado a gente conseguir entender essa parte, resolver essa parte. Aí, às vezes, ó, nós não temos o nosso equipamento, por algum motivo, ele não é compatível. Isso pode acontecer. Aí o que acontece, gente? Ó, isso aqui geralmente ocorre muito com o sistema Linux. Isso não é muito comum de acontecer com o sistema Windows, mas dependendo do computador que você tem, tá? O hardware ele não é compatível. Tá? Então, o seu hardware, ele não sendo compatível, e aí essa compatibilidade ela pode se dar por vários motivos, tá? Pode ser pelo sistema operacional, né? O sistema operacional que está na máquina, né?
O que está lá não consegue, né, entender esse trabalho entre você ter uma máquina virtual e querer colocar um sistema Linux na máquina virtual. Então, o sistema Linux ele dá um problema entre a máquina virtual e o seu hardware real, a sua máquina física, a memória RAM. Então, essa incompatibilidade, em alguns casos, acontece. Quando isso acontecer, o que você deve fazer, tá? Vocês vão perceber aí durante as aulas que eu não tenho apenas uma distribuição Linux. Vocês vão perceber que eu tenho muitas distribuições Linux. Eu poderia dizer para vocês 10, 15 ou até 20 distribuições Linux, tá bom? Então, quando eu preciso ter uma máquina virtual com o sistema Linux, né, em que aquele Linux que eu fui instalar não deu certo, eu imagino que pode ser alguma incompatibilidade, não é compatível. Aí eu vou procurar uma outra distribuição Linux, tá bom? E como eu falei para vocês, existem pelo menos umas 20. Eu imagino que pelo menos uma delas eu consigo manter, então, a compatibilidade aqui. Então, essa é uma situação. Aqui vai da sua habilidade de querer passar por esse problema, né? Tipo, não, eu vou insistir aqui, né? Tá bom? Então, dificilmente a gente ficaria sem poder instalar um Linux numa máquina ISO, tá bom? Comentei na aula passada que a máquina ela tem que ter pelo menos uns 2 GB de memória, tá bom? Memória RAM, né? Já fiz isso com máquinas com 1 GB de memória tal, mas assim, passo para vocês que é uma operação bastante cansativa, porque demora para responder, muitas vezes trava justamente por falta de memória. Então, eu peço que seja a partir de 2 GB. E aí, quem tiver um computador, né, ou um notebook que tenha 4 ou mais, aí sim dá para fazer bastante operações relacionadas à máquina virtual. O computador que eu estou usando agora com vocês, ele tem 4 GB, eu consigo abrir vários programas, inclusive máquina virtual, e está operando aqui na aula normal, para vocês terem uma ideia. Então, 4 GB já dá para a gente fazer um trabalho bacana, tá bom? Vamos então agora voltar aqui, ó. Eu vou abrir oficialmente a nossa aula, não apareceu mais ninguém, vou dar uma mensagem final lá no WhatsApp que a gente está iniciando a aula. Foi o Matheus Andrade que fez a pergunta para mim, a dúvida? Sim, professor. Foi, né? Matheus Andrade, não sei, ajudou a resposta, assim, a dúvida deu uma clareada aí? Deu, professor. Tá. Foi Então, mais a, foi mais a incompatibilidade. isso, exatamente. Então, assim, esse erro, ele realmente, esse problema de instalação, gente, como ele fez isso, eu sei exatamente o que ele passou, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Ou seja, você faz tudo certo, você instala a máquina virtual e na hora que você tem a ISO, que você puxa, ela reconhece a ISO, ela começa e aí ela trava, ela dá uma mensagem estranha, tá bom? E aí é como eu falei, isso acontece, isso pode acontecer, tá bom? Ok? O Gustavo está chegando agora aqui, estou abrindo para ele. Gustavo, bom dia. A gente está começando a aula, tá bom, Gustavo? Já ele deve estar ouvindo aí. Iniciando. Então é isso. E aí o caminho é a gente tentar optar por uma outra distribuição Linux ou uma outra versão, tá bom? Gustavo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, professor? Bom dia, tudo bem. Legal. Então, a gente está iniciando a aula aqui, Gustavo. Pessoal, o tema da aula de hoje aqui, eu vou continuar, né, na aula de hoje, ainda na semana que vem, a gente vai falar algumas aulas sobre os sistemas operacionais, tá bom? Então, o tema para a nossa aula de hoje é sistema operacional. Eu preparar um computador para me poder instalar sistema operacional, falar um pouquinho para vocês ainda de boot, e aí eu vou falar de partição e formatação. Não vou perguntar para vocês hoje o que é partição nem formatação, vou estar falando já como parte da nossa aula, tá bom? Eu coloquei aqui do lado que partição é uma divisão lógica do disco. É importante que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Para isso, eu passo um arquivo depois para vocês verem, né, essa ideia da divisão lógica do disco, tá bom? Como vocês também devem procurar materiais complementares, o da Apocila tem material falando sobre isso, tá bom?
e falar sobre formatação. E aí eu coloquei um texto aqui do lado, gente, ó. O que é formatação ou por que formatar, né? A formatação é uma atribuição de um sistema que vai controlar os arquivos que estão naquela unidade, naquele disco, tá bom? Então, já comentei com vocês em algumas aulas, acredito eu, que o Windows, ele utiliza o sistema chamado NTFS. Então, pessoal, o nosso curso de TI, ele exige que a gente saiba um pouco mais do que isso, né? Do que simplesmente falar que formatação é importante, que eu tenho que formatar o computador para tirar o vírus, tá bom? Que eu tenho que formatar o computador, ele vai voltar a ficar rápido ou normal. É importante que você, como técnico de informática, você tenha um entendimento a mais sobre essa ideia de sistema de gerenciamento de arquivos, tá bom? E é claro que é papel meu estar orientando vocês nesse sentido. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso agora, mas eu preciso que vocês complementem esse conhecimento, tá bom, pessoal? Então, de uma forma que, em teoria, eu vou dizer para vocês que a divisão, né, ó, a partição, e o termo para nós é sempre partição, ou seja, eu comprei um HD de 1 tera, eu vou particionar ele em 2 vezes. Eu comprei um HD, ou eu tenho um HD de 2 teras, de 500 GB, e eu preciso gerar 3 partições, tá vendo? Então, o termo correto para nós é esse, é partição. Mas o significado, tá, caso você queira ir, né, de uma forma bem simplória, é falar que é uma divisão lógica do disco. E por que divisão lógica, gente? Porque quando você pega um disco físico de 500 GB e gera 2 partições, tá? Você gera 2 partições, uma partição de 200 GB e uma outra partição de 300 GB, tá? O que você tem agora é um disco lógico de 200 GB, ele vai reconhecer o Windows, ele vai atribuir uma letra para aquele disco. E você tem um outro disco lógico de 300 GB, ele vai também atribuir uma letra para ela, seja a letra D, letra E, letra F, aí depende de como está o sistema, tá bom? Então, por isso que a partir daí, a gente vai chamar de disco lógico, porque é importante então, a gente entender que a partir daí o sistema, ele entende aquela unidade lógica como um disco, ele vai tratar como disco, tá bom? E é claro que cabe a gente que tem esse conhecimento, quando a gente pega um computador e a gente vai fazer qualquer operação de manutenção, a gente entender essa relação. Eu não posso ficar perguntando para um cliente meu, ou eu vou numa empresa e eu pergunto para ele, ou fico em dúvida se o que tem dentro do computador é um HD, são 2 HDs, são 3 HDs, né? Ou seja, ou será que é um HD com 2 partições lógicas? Ou será que tem 2 HDs físico, né, físico, sendo que um HD físico tem 2 partições? Então, esse tipo de situação, gente, eu particularmente não posso ter dúvida, tá bom? E aí eu estou passando para vocês que é algo que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que trabalhar essa relação. Eu entendo que no momento agora, quem não consegue fazer isso no computador de uma forma prática, né, é um pouquinho mais complicado ficar imaginando essa situação, né? Por um outro lado, quem tem aí um computador que pode entrar no setup, que pode abrir a máquina, que pode ver o disco físico, consegue, né, de uma forma visual, né, de uma forma real, não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Para todos vocês aí, no caso, sem exceção, mesmo que alguns de vocês ainda não tenham acesso ao computador agora, ou não pode abrir o notebook, você de repente está com o seu notebook aí, não vai abrir ele para fazer experiência, né? Para todos vocês, gente, é importante que você, uma hora, um dia, você faça isso de forma prática, tá bom? Nem que seja um computador um pouco antigo. De repente, você tem uma máquina aí com 1 GB de memória, um Celeron alguma coisa, um dual core, uma máquina que está bem já judiada, que está bem encostada. É importante que você tente fazer esse cenário aqui que eu tô passando para vocês. Que cenário? Cenário de trabalhar com 2 discos, ou 2 partições, ou 3 partições, para que você sinta confiança
quando você precisar fazer isso de uma forma real. Porque eu vou falar para vocês, entrar numa empresa para fazer a instalação de um sistema, ou fazer backup dos dados da empresa, ou tirar um HD de um computador e colocar outro, sem você ter feito isso antes, né, de uma forma clara, prática, para você, sem você ter feito isso a nível de experiência, ela é um pouco traumática para quem nunca fez isso. Então, eu, particularmente, eu nunca fiz isso. Eu nunca fui numa empresa fazer uma operação a nível de manutenção em que eu não tenha passado por ela antes, né? Então, é claro, a gente estuda, tem uma teoria, e aí eu faço a operação, eu vou para uma prática, e eu sinto confiança, e depois eu faço e passo a desenvolver esses trabalhos. Então, a gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer de forma real, e se você não poder fazer ela de forma prática, você pelo menos tem que ter uma consciência do que você está fazendo é exatamente o que manda, né, os procedimentos técnicos. Pelo menos você vai estar amparado na atividade que você fez, que você usou um modelo técnico para fazer isso. Aí sim você faz, mesmo que você tenha um receio, mas você vai estar fazendo, seguindo uma linha ali que no final ela tem que dar certo. Caso dê algum tipo de problema, você está pautado naquilo que você mostrou, entendeu? E aí também pode acontecer. Mas não dá para a gente ver algumas coisas, ler algumas coisas e sair fazendo sem um teste, uma prática, uma atividade mesmo direta nela. Essas orientações que eu estou passando para vocês agora, que é partição e formatação, qual é o detalhe delas, gente? É que quando você estiver fazendo isso, né, elas têm que dar certo, né? Por quê? Porque não dando certo, aquilo ali fica totalmente inutilizado, né, naquele momento. Ou seja, você não acessa nada, você não pega dados, fica tudo parado, a máquina não funciona. Então, é um tipo de operação que ela tem que funcionar, né? Ou seja, você tem que chegar até ela e você tem que estar concluindo ela, tá ok? Claro, tudo que o senhor fez lá, professor, a nível de manutenção, deu certo? Não, nem tudo que eu fui fazer na hora dava certo. Ou às vezes por eu não ter um sistema que eu precisava, ou por questões de compatibilidade de sistema, ou a minha mídia também não estava ok. Então, tem situações que não dá certo, mas você sabe o que fazer ali, você tem uma rotina que você tem como fazer. Como também já tive casos, pessoal, que o HD do meu cliente, né, o HD da máquina, simplesmente não funciona, ou seja, está lá, ou ele está queimado, ou ele está com problema, né, na mídia, né, um problema interno, que ele não vai mais aceitar o sistema operacional. E nesse caso não tem o que fazer, tá bom? Não tem mais o que fazer, ou seja, tem que trocar o HD, tem que partir para uma outra instalação de sistema aí, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui a minha tela, eu nem abri ainda aqui uma máquina virtual minha, tá bom? Eu não abri aqui uma máquina virtual, mas eu queria aqui tá passando para vocês, eu baixei um programa aqui que eu queria estar mostrando para vocês aqui. Então, antes de eu chegar nesse programa aí, tá? A aula de hoje, eu vou estar abordando esses assuntos aqui, tá? Não sei se eu consigo tratar todos de forma como eu gostaria, por conta de tempo, tá? De qualquer forma, vai ficar registrado para nós que nós vamos tratar a aula de hoje, essa parte aqui. Então, vai ficar aí no vídeo, depois eu posto para vocês algum material referente a isso. E aí, essa semana, como eu tinha passado para todos, o Gustavo não estava presente aí na hora que eu falei, mas falei, Gustavo, que eu tinha colocado a imagem ISO lá, não sei se você conseguiu ver ou pegar, mas são arquivos muito grandes, né? Então precisa de uma internet um pouco rápida para baixar. Com relação ao sistema Linux aí, vocês podem pegar direto da internet, podem tentar pegar uma versão aí que vocês acharem que ela é menor do que a que eu mandei, não tem problema algum. Linux, o importante é a gente instalar, não importa muito no momento a distribuição, tá bom? Então, o tema da nossa aula hoje é esse. Eu não sei se eu consigo tratar tudo isso no prazo de uma hora e um pouquinho, mas vai ficar registrado e aí eu vou passando ao longo da semana informações, materiais para a gente alcançar essa parte aqui, tá bom? No primeiro momento aqui da nossa aula inicial, o foco principal é como eu preparo, como é que eu entendo, como é que eu inicio
essa parte de sistema operacional, de instalação de sistema operacional, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu acabei de baixar, eu nem instalei ele, que eu acho que ele já está na minha máquina, é um programa chamado Rufus, tá bom? Ele é um programa que permite eu gerar um pendrive bootável, tá bom? E aí eu vou perguntar para o Michael. O Igor não veio hoje, por enquanto, né? Michael está aí e tal. Eu vou perguntar para o Michael ou o Eric. Michael ou Eric, qualquer um dos dois que responder para mim tá bom. Quando eu falo um pendrive bootável, o que eu realmente quero dizer com isso? O que significa isso? Michael, pode falar? É, professor. Sim. Quando eu falo que eu tenho um pendrive bootável, o que eu quero dizer com isso? O que isso significa, na verdade? Pendrive que serve para iniciar a máquina, para ela se preparar para o Windows ou Linux. Exatamente, né? É isso, né, pessoal? Um pendrive bootável é um pendrive que quando a gente coloca ele numa máquina, ela ela pode iniciar o sistema a partir do pendrive. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer uma alteração na máquina, certo, pessoal? A gente tem que mudar uma opção lá no BIOS da máquina, não é isso? Certo? Gustavo, que operação que é essa que eu tenho que mudar lá no BIOS da máquina? Gustavo? Perdão, professor, não entendi a pergunta. Tá. O Michael ajudou a me responder aqui, se não me engano, o Michael me ajudou a responder, que um pendrive bootável é um pendrive que a gente coloca ele na máquina para instalar o sistema, para iniciar o sistema. Eu falei que para mim fazer isso, para mim iniciar o boot da máquina pelo pendrive, eu preciso fazer uma alteração no computador, na máquina, no sistema. Que alteração que é essa? Bem, você entrar lá na BIOS do computador Certo? e você faz alteração para inicialização de Windows através do pendrive. Perfeito. Gente, o Gustavo respondeu certinho. Eu quero saber se alguém, se está claro aí, ou se eu preciso complementar o que o Gustavo falou. Matheus, está claro o que o Gustavo falou? Eric, está claro o que o Gustavo falou? Pessoal, pode abrir o microfone e dar um ok para mim, só para saber. O Matheus, está claro? Ok, Ficou claro o que o Gustavo falou, gente? Na verdade, o que o Gustavo falou para nós é que a gente tem que acessar a BIOS, né? E numa parte da BIOS lá, pessoal, a gente tem que ir lá e mudar ele para dar boot pelo pendrive. Essa operação que o Gustavo está falando, pessoal, eu tenho que encontrar aqui, ó, na minha BIOS, eu tenho que encontrar uma opção chamada USB. É isso, né, Gustavo? Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Tem que escolher aqui na BIOS, tem que ter uma opção USB. E aí uma característica, tá, gente? Alguns computadores mais antigos ou notebook, eles não te dão essa opção. Ou seja, a instalação do sistema tem que ser sempre via DVD. Então, sistemas, né, computadores mais antigos, você não tem a opção de dar boot via USB para chegar até o pendrive, né? Computadores, né, mais novos aí, eu acredito eu, tá, pessoal, que a maioria dos computadores de 2012 para cá, acho que todos eles praticamente dão a opção de dar boot via USB. Então, é um tipo de problema que você provavelmente não vai encontrar, mas você vai ter que entrar aqui, ó, e apontar para ele que a primeira partida, o primeiro boot, tem que ser USB. Tá? Caso você não faça isso, ele vai iniciar o sistema por aqui. Se não tiver, ele vai vir para cá. E se não tiver, ele vai para o HD. Tá vendo? Não te dando a opção de iniciar o boot via pendrive. Tá bom? Deixa eu só mostrar a cara do programa lá. Eu não instalei ele no meu computador. Eu não instalei na minha máquina. Mas eu queria mostrar para vocês aqui onde é que ele está aqui. Deixa eu ver se eu acesso aqui os meus arquivos para poder mostrar aqui. Pessoal, ele já me deu um alerta aqui com relação ao tempo. Então, se caso eu estiver falando com vocês e a nossa conexão aqui ela cair, tá? Eu vou pedir para vocês aí
aguardarem aí que eu volto a chamar vocês, tá combinado? Beleza. Combinado. Tá bom, então. Então, já me deu alerta aqui e caindo, aguarda aí. Quem quiser ir tomar uma água e ir ao banheiro e tal, sem problema, vai lá. Eu faço a conexão, chamo vocês novamente, fico aguardando aqui, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver aí, mas onde eu grifei aqui, ó, eu peguei o Rufus, tá? É um aplicativozinho que eu peguei agora há pouco do Baixa Aqui. Eu não vou instalar ele no meu computador agora por conta de eu acredito que eu já tenho ele, tá? Mas esse programinha, o que ele faz é bastante simples, pessoal. Quando você tem no seu computador isso aqui, ó, dá uma olhada que eu vou mostrar para vocês, ó. Quando você tem no seu computador uma imagem ISO, tá vendo? Ó, tem uma imagem ISO do Windows 10. Eu passei para vocês uma imagem ISO do Windows 7. Então, quando você tem uma imagem ISO, tá? Você tem que ter o arquivo aí. E quando você tiver o programa instalado, o Rufus, quando você abrir o Rufus, ele vai procurar no seu computador um pendrive. Ele vai procurar um pendrive. Então, você, claro, tem que colocar um pendrive no computador. E ele vai perguntar para você aonde é que está o arquivo ISO que ele precisa pegar. E aí você aponta aonde é que está o arquivo ISO, tá ok? Você apontou o arquivo ISO, ele vai automaticamente pegar o pendrive, fazer uma rotina de partida, de boot no pendrive e vai colocar essa ISO que você escolheu no pendrive. Então, pessoal, vou passar para vocês que nós conseguiríamos pegar um pendrive agora e fazer ele da boot via Windows 7, ou da boot no Windows 8.1, ou da boot no Windows 10, ou se vocês quiserem, ó, como eu tenho aqui, eu posso fazer um boot no pendrive com Linux ou outra distribuição Linux que seria o Debian. A partir daí eu conseguiria, né, fazer a instalação desse sistema no notebook, tá bom? Eu vou trabalhar essa rotina com vocês, eu vou perguntar para vocês ao longo da semana se essa operação ela é clara ou e para quem, né, tem condições de fazer esse experimento, que tiver um pendrive, que tiver uma máquina, eu vou pedir para vocês fazerem, tá bom? Agora a gente vai combinar o seguinte, a gente vai dar aquela parada, e aí no meu relógio aqui está marcando 8h40. Vamos combinar o seguinte, pessoal, vamos dar aquele intervalo, quando for então 8h50 a gente volta para a aula, pode ser? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, combinado com todos Beleza. vocês? Perfeito, tal. Então vamos fazer o seguinte, ó, é 8h40, quando for 8h10 a gente volta na aula, é o tempo que eu tenho de gravar a aula, e aí vocês tomarem um café, ir ao banheiro, tomar água, e aí a gente volta todo mundo no mesmo horário. Tá bom, pessoal? Então daqui a pouco a gente continua a nossa aula, tá certo? Até mais, Beleza. gente. Ok, já está quase todo mundo aqui, está faltando ainda mais uns 2 alunos, mas já pelo horário que nós combinamos, eles devem estar voltando aqui. Então, pessoal, estava passando para vocês aqui essa ideia, né, ó, da gente montar, né, um pendrive que tem aí a imagem ISO de um sistema, e para isso a gente utiliza um aplicativo como esse. Né? Tem que ser esse daqui? Não, não precisa. Eu vi lá também que existem outras opções. Esse aqui eu usei, comigo funcionou, bastante simples, tá bom? Então, o importante é vocês terem essa ferramenta aí com vocês, tá? E para nós, em termos de estudo, né, em termos de atividade, em termos de treinar, esse tipo de ferramenta a gente tem que ter disponível, tá bom? A gente tem que ter isso com uma certa frequência aí, tá? Eu tô com... Tentei instalar o Windows 10, mas está dando esse erro. Gustavo, deixa eu dar o Gustavo mandou uma dúvida aqui para mim, deixa eu só ver aqui, gente. Certo, tá bom. Gustavo, você já está na aula, né? Já sim, professor. Tá certo, Gustavo. Gustavo, eu fiz o seguinte, tá? Ó. Eu estava
Eu estava passando para o pessoal aqui, esse cenário aqui, eu vou dar uma parada aqui, gente, rapidinho, de um segundinho só para me mostrar para o Gustavo essa situação aqui. Gustavo, pode acontecer, vai acontecer em algum momento com vocês, tá, pessoal? Vocês estarem usando a máquina virtual e por algum motivo ela não aceitar uma instalação de um sistema, tá? Desde que não seja problema de recurso, de falta de memória, né? Mas mesmo assim, então, não sendo esse problema da falta de memória, o erro ele pode acontecer, principalmente se você utilizar sistemas como o Linux. E esse erro ele é normal, e aí eu vou usar aí a questão da não compatibilidade, tá? Não vou falar para vocês que o sistema está ruim ou não funciona, é que não é compatível. E esse não é compatível é porque eu queria que vocês entendessem o seguinte, ó. O que a máquina virtual ela faz? A máquina virtual ela se apropria das características da sua máquina, do seu hardware, né? Da placa-mãe, da memória RAM, do HD, né? De todas as características da sua máquina, e ela vai gerar uma máquina virtual. Ela vai criar uma máquina virtual. Essa máquina virtual ela tem as características do seu computador físico. Só que durante esse processo, uma série de coisas, Gustavo, pode influenciar, tá? Por exemplo, uma delas, Gustavo, poderia ser a forma como os drivers nessa placa-mãe estão instalados. Uma forma dessas também poderia ser como o sistema que foi escolhido, ele está configurado, tá? Então, às vezes esse erro, seja no Linux ou no Windows, pode acontecer por uma falta de compatibilidade. Aí, no caso, Gustavo, eu acredito que, eu vi lá a sua imagem, tá? Se a gente mudar a imagem ISO, então a gente não vai mudar o sistema, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui, vamos supor que eu queira instalar o Windows 10, né? Se eu usar uma outra ISO do Windows 10, se eu usar um outro DVD do Windows 10, se eu peguei ele, baixei ele por um outro canal, né? De repente, na sua máquina aí, nessa situação, você consiga passar por ele normal, instalar normal, tá bom? Então, esse tipo de problema pode acontecer. E como é que a gente faz para passar por ele? Seria essa uma outra forma. Uma outra dica que eu posso passar aqui, Gustavo, é o seguinte, ó, nós poderíamos, no seu caso em especial, mudar a máquina virtual que você está usando lá. Então, ao invés de usar aquela, a gente procura uma outra, de um outro distribuidor, uma outra versão, e instala e usa a mesma ISO que você já tem lá, tá bom? Então, essa aqui, gente, é uma dúvida, porque ele postou aqui no WhatsApp uma imagem de um erro durante a instalação, tá? Então, para todos vocês que já estavam na aula, eu tinha dado esse exemplo aqui, ó, de que eu tenho toda uma questão de compatibilidade, né? Todo um cuidado de versões de sistema com versão de programa que eu estou usando, e inclusive de ISO, mas além disso tudo, pode acontecer sim de daí essa questão, tipo, não é compatível. E aí o que a gente faz, professor? Nós temos alternativas, tá bom? Mudar o sistema da máquina virtual, mudar a imagem ISO, e aí deve funcionar, tá bom? Geralmente, a gente consegue instalar, sim, esses programas e depois instalar a máquina virtual nesse programa. Então, Gustavo, vamos fazer o seguinte, eu te mando aí uma outra para a gente fazer um teste, tá bom? Não tem problema. Tranquilo, professor. Tá bom. Voltando então aqui para a questão então, só do programinha, esse utilitário que eu baixei aqui, se você nunca ouviu falar dele, por exemplo, tá bom? Tudo bem, talvez você não tenha tido necessidade de usar um pendrive para instalar um sistema no notebook, porque o notebook não tinha DVD e você precisou agora de um pendrive. Então, se você nunca ouviu falar dele, é porque talvez você nunca tenha tido a necessidade. Nos nossos estudos de TI, nos nossos estudos de manutenção de computador, a gente passa a descobrir e passa a conhecer uma série de coisas que até então não era muito comum para nós, tá, gente? Esse aqui é um deles que, para quem não era comum, eu vou pedir que você fique atento a esse ou a outros similares, porque hoje em dia é muito comum a gente pegar equipamentos que não têm unidade de DVD, né? Então, como é que a gente faz para instalar sistema lá? O caminho seria esse daqui, tá bom? Esse é o caminho. Bom,
Eu vou voltar um pouquinho aqui para o slide, só para a gente não fugir muito do conteúdo da nossa aula, tá, gente? Para ver aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parte aqui, ó. Sistema, pastas do Windows e programas. Eu vou só pontuar essa parte na nossa aula, porque aí para quem puder ao longo da semana fazer um teste aí na sua máquina, tá? E aí eu vou passar provavelmente material sobre sistema e sobre pasta, você dá uma olhada aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora lá no painel de controle do meu computador, eu vou aqui no painel de controle do meu computador, e eu vou apontar para vocês aqui, gente, ó, que a gente tem que ter uma certa intimidade em usar o painel de controle do sistema Windows. Eu falo do sistema Windows porque a maioria dos computadores que vocês vão pegar para fazer manutenção, ou para usar, ou para instalar sistema, ou para configurar, a maioria deles é o Windows, tá bom? Eventualmente, talvez, lá na frente você tenha contato com sistemas Linux, e aí a gente também tem que saber como configurar e como ver os recursos do Linux. Mas o nosso foco aqui é o Windows. Então, eu estou aqui na minha tela do Windows, no painel de controle, e eu estou mostrando ele por categorias, tá vendo? A ideia do painel de controle aqui, pessoal, no Windows, é bem esse nome mesmo, né? Ou seja, ó, é uma área que você controla o sistema, tá? Todo um painel, né? Vamos imaginar aqui que nós tivéssemos um monte de botão, né? De liga e desliga para ficar habilitando e desabilitando recursos do nosso sistema. Isso aqui, é claro, é um software, então é feito através de programas, né? De ícones que tem aqui. Alguns ícones aqui, para nós, dispensa comentário, né? Por exemplo, esse aqui não preciso explicar para vocês, tá bom? E quem nunca veio aqui, eu estou aqui no item data e relógio, quem nunca veio aqui, tá bom? Gente, ó, então aí agora o recado é para todos, tá bom? Todos, sem exceção aqui, é o Matheus, o Igor. Ô Igor, tudo bem? O Igor está aqui, gente. O Eric, tá bom? É para todos. O Christian. Gente, a gente precisa dominar o painel de controle, tá bom? Então, se você nunca veio no data e hora do painel de controle, porque ele é muito simples e você sabe que ali você muda a data e a hora e você não né, é só isso, então por que eu vou né, olhar esse recurso? Por que eu vou entrar nas guias de data e hora? Então, gente, ó, é importante que mesmo ele sendo simples, você saiba, né, ó, por que dessas opções, né? Como que é essa questão aqui de alterar as configurações do horário na internet, né, via internet, mesmo, né, que você saiba que data e hora é um item do painel de controle que é simples, tá bom? Eu pediria que, na verdade, vocês procurem entender todos eles. Esse aqui, para muitos de vocês aí, não é nenhuma novidade. Se você ainda não teve a oportunidade de olhar cada guia, e aí é para todo mundo, tá, gente? Ok? Ó, a gente tem que estudar, tá? Se você ainda não teve a oportunidade de ver, de vir aqui em cada guia, de testar aqui, né, ó, de arrastar, de clicar, de habilitar aqui, como que é a opção do ponteiro do mouse, tá vendo? Ó? Se você não teve a oportunidade de fazer isso, se você nunca fez isso porque você acha que isso aqui é muito simples, né, ou você não quer gastar tempo com isso, eu vou dizer o contrário, eu vou dizer que nós temos obrigação de chamar cada item que tem aqui, ó, e mesmo que eu entre nele e fale, isso aqui eu não vou usar, isso aqui eu não conheço, eu não tenho recursos para usar isso aqui ainda, porque alguns dos ícones que estão aqui, nós teremos que ter outros elementos instalados no computador para poder usar, tá bom? Então, quando você chegar em algum item que você ainda não tem esse recurso, aí tudo bem, você pode cancelar, tá bom? Fora isso, pessoal, nós temos obrigação de conhecer praticamente boa parte deles, tá bom? Professor, mas eu estou aqui para aprender, o senhor não pode ensinar? Sim, eu vou ensinar vocês, tá? Só que, por exemplo, no caso de mouse e data e hora,
eu acredito que a gente pode até tirar alguma dúvida aqui se depois vocês perguntarem para mim, mas não vamos ficar aqui, pegar o nosso tempo para ficar aqui mudando coisas visuais do Windows, por exemplo, né? Porque eu pretendo trabalhar com vocês outros ícones que realmente são pertinentes no nosso curso. Um deles é esse que eu acabei de abrir, ó, que é o ícone sistema. Tá bom, pessoal? Nós temos obrigação de entender o ícone sistema. Agora já mudou a conversa, tá vendo? A gente tem obrigação, né? Isso para mim não pode ser um mistério. Era um mistério antes da gente começar a estudar. Agora nós estamos estudando, vamos tirar as dúvidas aqui. Então a gente tem que ter uma certa intimidade com esse, aqui no painel de controle, ó, com esse ícone aqui de baixo, ó, sistema. É só esse, professor? Não. Eu tenho outros ícones aqui que eu preciso que vocês, ao longo dos nossos estudos, dominem, tá bom? Ou vejam, ah, professor, mas eu não tenho computador ainda, o meu está quebrado. Tá bom, gente. Eu acredito que logo, logo a gente teremos nossas aulas presenciais e aí a gente vai ter condições de, pelo menos lá na escola, dar uma treinada, tá bom? O que a gente tem aqui nessa tela? Nós temos aqui a versão do sistema que eu estou usando, né? O modelo geral do meu computador é o Windows 10. E aqui, pessoal, tem um detalhe do Windows 10, ó, é o Pro, tá vendo? E aí eu tenho também uma configuração do meu hardware, né? Qual é a minha CPU aí? Dá para vocês enxergarem aí, gente? Tá? Tá dando para enxergar? Legal, né? Ó, é um i5, certo? É 2.3. É uma máquina que, como eu falei para vocês no início da aula, tá? Dá para me usar bem essas atividades. Eu sei que eu consigo colocar um pouco mais de memória nessa máquina. Então, se eu conseguir chegar aqui a 8 GB, eu vou poder realmente utilizar muitos recursos da máquina virtual. Hoje eu limito um pouco o uso da minha máquina virtual por conta disso, gente, ó. Por conta de eu ter 4 GB. Aqui eu tenho o meu sistema operacional. Lembra que eu falei do tipo desse sistema? É isso, ó. Ele está informando, gente, como é que o hardware, como é que o Windows vai tratar os programas e os arquivos do meu computador. Ele está dizendo que ele vai tratar a manipulação de todos os dados no meu computador a uma tecnologia baseada em 64 bits. E é claro que isso é possível, porque o meu hardware, né? A minha parte física da máquina, ela é compatível a essa tecnologia. Na realidade, hoje em dia, basicamente todos os computadores são 64 bits, né? Ou suportam essa tecnologia. Tá? Apesar disso, eu consigo instalar o Windows no meu computador e pedir para ele operar o sistema em 32 bits, tá bom? Ok? Isso é possível, tá? E alguns motivos a gente acaba tendo que fazer isso, tá? Aqui eu tenho informações do meu computador, né? Nós viemos da parte de redes, então eu poderia aqui, ó, em alterar, eu poderia mudar aqui, ó, para pedir para ele colocar meu computador numa rede, eu poderia trocar o nome do meu computador. Então isso aqui foi do curso de redes, né? Vou cancelar aqui. Eu poderia colocar o meu computador num domínio, mas para mim fazer isso, para mim ingressar o meu computador num domínio, eu preciso colocar ele numa rede e ter um servidor de domínios funcionando. Senão eu não consigo ter nenhum benefício, ter nenhum recurso disso daqui. Eu vou cancelar aqui. Reparem aqui, gente, que nas propriedades do sistema, ó, eu tenho algumas guias aqui, ó. Tá vendo, ó? E que seria interessante que a gente, pelo menos, né, vá à guia, dá uma olhada, veja ali o que ela trata. Você não precisa também né, olhar todas as ações, tá vendo? Ó? Entrar em todas as partes, mexer tudo. Por quê? Porque são várias opções, são vários recursos, e é o que eu falei, nem tudo que tem aqui eu vou conseguir habilitar ou ativar, porque depende de outros recursos. Eu pedi aqui para ele mostrar o perfil do meu sistema, agora ele vai demorar um pouco para liberar minha máquina aqui. Ó. Ele está trazendo aqui para mim algumas informações, mas eu vou cancelar aqui, não vou avançar essa parte. Eu tenho a área do meu hardware aqui, então algumas coisas aqui, inclusive, eu acabo tendo que usar, porque está relacionado com outros recursos que tem no meu computador, no meu sistema. Nessa área aqui também, gente, no meu lado esquerdo aqui, ó,
eu tenho um gerenciador de dispositivos. E isso aqui tem a ver com a nossa aula prática. Isso aqui tem a ver com as nossas placas mãe, as placas de vídeo, HD, tá bom? Então vocês observem aqui, ó, que eu tenho aqui o meu computador me informando a minha placa de rede. E aí, ó, eu tenho duas placas de rede. Eu tenho uma placa de rede Wi-Fi e aqui, ó, eu tenho uma placa de rede física para cabo, né, cabeada. Essas duas placas de redes, elas estão na minha máquina, né, é um notebook, então essa aqui é para mim usar um cabo de rede, de internet, se for o caso, e aqui é uma conexão Wi-Fi que eu estou usando agora. E essas duas placas de redes aqui, elas na verdade é um adaptador do VMware, que é a minha máquina virtual que eu estou usando. Então, ó, eu vou mostrar a cara do meu VMware aqui, porque esses dois elementos eles estão aqui, ó, por conta desse programa, ó. Vou abrir aqui, certo? Se eu abro ele aqui, acho que não abriu. Tá aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Aqueles dois adaptadores, eles estão lá por conta desse utilitário que eu instalei. Esse VMware foi o que eu mostrei na aula passada, né? Essa é a versão 12, tá bom? E aqui, tudo isso que eu tenho aqui, ó, são as máquinas virtuais que eu criei, que eu uso. Algumas eu uso, outras eu uso só em aula, tá bom? Eu vou aqui criar uma máquina virtual e deixar ela em branco, eu não vou instalar sistema nela, tá bom? E aí eu vou abrir a que eu fiz na aula passada. Estão lembrados na aula passada que nós instalamos uma, né? Sim. Alguém lembra da senha, gente? 1, 2, 3. Ótimo, beleza, Gustavo. Foi o Gustavo que falou? Matheus. Matheus, isso mesmo, Matheus foi 1, 2, 3, tá? Pessoal, tá Acho que faltando aqui o Rian. Rian não tá aí, né, Rian? Tá faltando o Rian aí. Tá faltando o Felipe também. Tá bom, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma nova máquina virtual. Reparem que ela não está aqui na lista. Deixa eu ver se está fácil aqui para mim mostrar para vocês, ó. Eu vou mostrar o meu gerenciador de arquivos novamente, tá, pessoal? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar aqui a minha área de pasta documentos. E eu tô aqui, gente, ó, eu tô no meu computador, né, ó. Eu tô na minha pasta documentos e eu tenho uma pasta chamada Virtual Machines. Essa pasta, Virtual Machine, ela foi criada pelo programa VMware. E cada pasta que eu tenho aqui, que vocês estão vendo, é uma máquina virtual. Eu vou entrar dentro da máquina virtual que nós criamos na aula passada, que foi essa daqui, ó, um Ubuntu Live, ó. E esses arquivos aqui, ó, eles são responsáveis por abrir a minha máquina virtual, trazer o Linux e deixar operar o Linux. Tá vendo? Então, esse computador, né, virtual, ele realmente são arquivos, na verdade. Tá bom? Eu vou voltar aqui no Machine e eu vou criar aqui uma máquina. Eu vou chamar ela aqui, ó, de teste, alguma coisa para a gente ver ela aparecendo aqui, tá? Então, vou voltar lá na máquina virtual. Vou voltar lá no VMware, né, ó, e aqui eu vou iniciar uma nova máquina virtual. Reparem aqui, ó, Cristian, eu tenho poucas opções, ó. Eu tenho criar uma nova máquina virtual, abrir uma máquina virtual, né? Abrir uma máquina virtual ou fazer um upgrade, fazer uma atualização, né, do meu sistema aqui e trazer uma máquina virtual atualizada. E aí eu tenho a parte de help. Quando eu clico aqui em uma delas, ó, quando eu clico nelas, ele me habilita o seguinte, ó, eu dar um play virtual machine, e aí seria abrir esta máquina virtual. Então, se eu clicar aqui, mantém essa parte, porque ele vai abrir essa máquina virtual com essas características. O estado dela agora, né, o state é off, ela está desligada, né? E se eu clicar no edit aqui, pessoal, eu vou clicar nele, ó, ele permite que eu faça alterações da configuração dela, tá bom? Olha que interessante, Gustavo, ó. Aqui, ó, eu consigo habilitar mais recursos para a minha máquina virtual.
É claro que dependendo do que eu fizer aqui, gente, eu comprometo todo o funcionamento do meu sistema, tá? Por exemplo, ó, eu venho aqui na memória RAM e eu quero colocar 2 GB de memória RAM. Quando eu faço isso, eu estou pegando, né, parte da memória real da minha máquina e alocando para essa máquina virtual. Então, talvez aqui fique rápido, mas, por um outro lado, eu perca desempenho geral no meu sistema. Então, não, dependendo do que você fizer aqui, ó, na alteração, no ajuste da sua máquina virtual, pode influenciar o desempenho do seu computador. Gente, ó, eu já fiz algumas experiências aqui, ó, como, por exemplo, ó, eu abro uma máquina virtual e aí eu deixo ela com pouquíssima memória RAM e vejo até onde ela vai, né? Eu tiro mais ainda a memória RAM. E aí eu faço um teste para ver se o sistema ali funciona ou não, com pouca memória, ou como ele se comporta com mais memória, tá bom? Então, vou voltar aqui para a gente, então, tá criando uma máquina virtual em branco, ó. Create a new virtual machine. E aí ele vai fazer algumas perguntas básicas, bastante simples aqui para nós. Está em inglês, né? Está em inglês aqui, então peço que vocês se acostumem com isso, façam um esforço aí. Ele está querendo saber se eu vou instalar via DVD ou via imagem ISO. E aqui, se for via imagem ISO, gente, ó, eu vou procurar no meu computador, né, aonde é que eu tenho essa ISO. Lembrar vocês que eu tenho uma pasta aqui chamada ISO, ó, uma pasta chamada ISO, e dentro dessa pasta eu já guardei várias ISOs aqui, ó, tá vendo? Ó? De vários sistemas, vários testes que eu já fiz, tá ok? No meu caso aqui, na verdade, agora, eu não vou instalar nenhuma máquina. Eu vou falar para ele que eu vou instalar depois, né? Mais para frente, né? Depois eu instalo. Eu vou dar um next, ó. Ele mesmo assim ele quer configurar para saber o que eu vou fazer depois lá. Vamos supor que você não queira atribuir especificamente um sistema, você pode apontar para ele que é outros e não tem problema. De qualquer forma, pessoal, uma curiosidade, ó. Se eu colocar para ele aqui um tipo de sistema e instalar outro, ele aceita, tá? Aqui é meramente para ele pré-configurar o computador, tá bom? Vou deixar aqui o sistema Windows e eu poderia escolher qual Windows que eu quero instalar. Lembrando, o fato de eu colocar o Windows 7 aqui, ó, não significa que ele já vai vir com o Windows 7, vai ter que ser instalado, tá bom? Eu vou dar um Next, e aí ele fala, olha, eu vou criar essa máquina Windows 7, aí eu vou falar que eu quero que ele crie essa máquina Windows 7, né, ó, sábado, tá bom? Vou colocar sábado aqui. E aí, ele vai colocar aqui, ó, dentro de uma pasta, né, ó, Virtual Machine, Windows 7 sábado. Eu vou dar um Next, e ele quer saber qual é o tamanho do meu HD virtual, qual é o tamanho do disco. Eu vou manter os 60 GB, poderia estar aumentando esse valor, vou dar um Next. Ele traz uma pré-configuração de como a máquina já está pronta, né, configurada, aonde ele vai colocá-la. Eu poderia customizar o meu hardware. Customizar o meu hardware seria fazer alguns ajustes nele. Eu vou dar um Finish. Vou finalizar. Ele acabou de criar aqui o Windows 7 e eu vou dar um Start nele. Eu vou clicar nele e vou dar um Player, ó. Player Virtual Machine. E ele está iniciando a máquina virtual. E pronto, pessoal, ele está procurando aqui onde é que está o sistema operacional. Aqui ele parou no cliente Maker ADR, que na verdade ele está procurando o sistema nos parâmetros de rede dessa máquina virtual, tá ok? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora como é que eu faço para mostrar lá os arquivos que ele acabou gerando, tá bom? Então, ó, eu vou chamar aqui na minha área de arquivos para mostrar então como é que ficou o gerenciamento de arquivos lá para a gente ver se ele... Aqui, ó, vou vir para cá. Não, aqui não vai dar. Vou chamar uma outra área aqui. Deixa eu chamar aqui, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou lá mostrar para vocês, então, gente, como é que ficou a parte de arquivos, ó, da minha máquina virtual, ó. Documentos, Virtual Machine. E vamos procurar aí onde é que está o Windows sábado, tá vendo, ó? Então, esse aqui é o Windows sábado. Eu vou entrar dentro da pasta, ó.
Apesar dele mostrar tudo isso, gente, nós sabemos que essa máquina virtual ainda não tem arquivo, não tem sistema operacional. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse nela e vou pedir propriedades. Ele me mostra, gente, que essa pasta ela tem 1 GB. É real, né? Está ocupando 1 GB, tá? Isso é real. Eu vou dar um OK aqui e eu vou mostrar a aula passada. Lembra do Ubuntu Live? Ó, vou clicar nela com o botão direito e vou pedir o tamanho dela. Ele me diz que aquela pasta do Ubuntu Live tem praticamente 4 GB, ó, 3.89. Tá vendo? Eu vou sair daqui agora, vou voltar lá para a nossa máquina virtual. Por quê, gente? Ó, eu vou trazer o nosso sisteminha ali. Ó. Vou fechar ela aqui e vou trazer o sistema que nós instalamos da aula passada. Tá bom? Ok? Então, vou corrigir aqui com vocês. Eu vou já trazer o Linux, tá bom? Deixa ele abrir de novo lá. Pessoal, eu vou dar uma parada numa tela aqui que eu queria que vocês observassem aqui uma atividade que eu vou passar para vocês, ó. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre a parte dos Windows, ainda não falei das pastas, tá? Não deu tempo, estamos falando de programa ainda. Mas eu gostaria que vocês aí, para a próxima aula, se preparassem para essa atividade aqui de novo. Isso quem puder fazer, tá, gente? Quem está aí com problema de computador, fica tranquilo, uma hora aí a gente corrige. Aqui tem um I a mais aqui, tá bom? Ignorem aqui o I, por favor. Eu vou pedir para vocês passarem essa atividade, ou então fazer atividades como essa, tá bom? Aqui no caso, né, ó, você vai pegar uma foto, tá? Da BIOS da sua máquina, do seu computador, do seu notebook. Se você não tiver computador, pode ser de um amigo seu, pode ser de um parente seu. Você vai fazer essa foto por celular e vai mandar para mim no WhatsApp. Tem que ser hoje, professor? Não, não precisa. Esse trabalho é para a semana que vem. O que eu vou fazer no grupo é estar cobrando, lembrando vocês para fazerem essa atividade aqui, tá bom? Outro detalhe que eu vou pedir para vocês. Se vocês não tiverem ainda muita segurança, confiança em entrar na BIOS, então não faça, tudo bem? Porque, na verdade, para a gente entrar na BIOS, para nós que vai se acostumando, é simples. A gente liga o computador, dá o delete, entra no setup, eu vou até onde eu quero, tiro foto e eu saio. Nada aconteceu, tá bom? A gente não estragou nada, mas para quem não está acostumado a fazer isso, dá uma certa insegurança, tal. Então, se alguns de vocês têm a possibilidade de fazer, mas não tem ainda muita confiança de fazer, segurança, não precisa fazer, não tem problema. Quem puder fazer, quem tiver aí, mesmo que seja o computador do amigo, do colega, de um parente, e tem a segurança de fazer, então você vai tirar uma foto da BIOS do seu computador, na área de temperatura e na área de prioridade de boot. Então, você vai procurar isso daí lá na máquina que você está fazendo essa operação. E aí, o outro trabalho é sobre a plataforma Linux, distribuição, site e versão. Aqui eu vou pedir para vocês estarem mostrando e mandando material para mim sobre isso daqui. Aqui é só para lembrar, porque eu vou passar no WhatsApp depois os detalhes, tá bom? Então, é só para lembrar. Vou voltar aqui, então, e vou dar uma... Oi, pode falar. Rapidinho, sobre aquela pesquisa do NTFS que você passou a semana passada. Legal. É para a gente entregar também? Eu deixei o meu e-mail aqui, ó. Eu vou pedir para vocês estarem passando para mim, no caso, como às vezes o material é mais longo, né, e é ruim a gente ficar vendo lá, aí eu vou pedir para vocês passarem para mim no meu e-mail, tá bom? Ok? Tá. Gente, ó, eu vou pedir aqui que vocês, se quiserem fazer alguma pergunta desses itens que estão na tela aqui, ó, agora, eu vou parar um pouquinho para que alguns de vocês façam uma pergunta sobre esse item para me falar ou mostrar alguma coisa por conta do nosso horário aqui é curto. Então, podem falar aí. Querem tirar alguma dúvida? O meu é só a respeito do computador virtual mesmo, que eu não consegui baixar. Certo, eu tá até legal. Tentei criar algum outro ontem. Uhum. Eu tentei instalar o Ubuntu.
Sim, Só que mesmo assim deu o mesmo problema da foto que eu mandei no grupo. entendi. Aí agora há pouco eu tentei instalar o Windows 10 64 bits e também tá dando o mesmo problema. Tá legal. A gente vai então se falando aí na semana, que aí eu vou trabalhar contigo então uma outra software, né, um outro utilitário de máquina virtual. Como você já está tentando pela segunda ISO, provavelmente pode ser essa incompatibilidade aí, tá bom? Então a gente dá uma olhada assim na semana, tá bom? Parte desse material aqui que eu não estou tratando agora na nossa live, então eu vou combinar com vocês que eu vou estar passando, tá, durante a semana sobre esses itens aqui. Porque aí na semana que vem eu puxo esses assuntos apenas como uma revisão do material que eu mandei, e se por algum motivo eu não comentar um item aqui na semana, então aí eu entro com ele, eu abordo ele, tá bom? Na aula de hoje, eu volto a reforçar a ideia da gente usar a máquina virtual, tá bom? Isso para quem é possível, tá bom, pessoal? Para quem é possível, porque é muito importante. Eu vou deixar, quando eu finalizar a aula aqui, eu vou deixar ele abrir o Windows, o botão aqui, a live que eu criei da aula passada sobre ele, tá ok? E pedir para vocês que acompanhem no grupo, seja para vocês fazerem alguma pergunta sobre alguma atividade que não está dando certo, ou seja sobre o que eu mostrei na tela de hoje aqui na imagem. E essa gravação da aula aqui, depois, acho que até segunda, terça-feira, eu vou colocar no YouTube, eu vou passar o link lá. E aí você vai lá, olha, pausa a tela na matéria, para que vocês, então, estudem a partir dali. Eu preciso que vocês estudem o que a gente está falando em aula, para que a gente tenha uma coerência no que a gente está tratando em cada aula, senão a gente fica muito perdido. Tudo bem? Ok, pessoal? Tá certo, professor. Legal, Ok. Cristian. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui por nome uma chamada rapidinho aqui com vocês, e aí só para pontuar a presença de vocês. Eu queria que vocês abrissem o microfone aí, e aí, por ordem, eu vou pedir para o aluno dar um ok aí, dar um bom dia, porque já já a gente vai ter que finalizar a aula, tá bom? Então pode estar abrindo aí a imagem de vocês, pode estar abrindo aí a tela de vocês, eu abri a minha aqui, tá bom? Então, ó, eu tenho um presente aqui na aula, o Christian, certo, Christian? Beleza? Tá, ó, eu tenho o Christian lá, o Gustavo tá ali, certo, Gustavo? Gustavo, então Opa, fica essa questão aí para a gente olhar da máquina virtual aí, o sistema de compatibilidade, tá bom? A gente se fala na semana, tá ok? beleza, professor. Beleza. Obrigado, hein? Ok, de nada. Matheus Andrade, você está podendo falar? Você está com o microfone aberto? Tô, professor. Tô com o Beleza. microfone. Você quer fazer alguma pergunta, Matheus? Não, Tá certo. Você assistiu a aula passada, Matheus? assisti. Tá, porque eu tive só um Matheus, se eu não me engano, na aula passada, então foi você que estava na aula, tá? O Eric, pode falar, Eric? Sim, tô aqui, professor. Tá certo. Eric, quer fazer alguma pergunta? Não, quero não. Tá tudo bem, então? Tudo bem. Tá certo. O Igor, você tá me ouvindo? Tô, professor. Legal, você não estava na aula passada, né? Tava, Você estava? Não lembro, tava. hein, Igor? Tá bom, mas tá, eu vou voltar lá, eu marco presença. Talvez eu não tô lembrando, mas acho que estava assim. O Maicon estava, né, Maicon? Tava sim, professor. Maicon estava. Quer perguntar algo, Maicon? Não, professor. Tá. O Guilherme tá aí, Guilherme? Guilherme, pode falar? E além do Guilherme, eu tenho o Matheus Camargo. Matheus, dá um ok? Matheus Camargo, você não estava na aula passada, estava? Tem alguém que eu não chamei, gente? Ok. Que não. Pessoal, como é que vai seguir o nosso curso, tá? Ó, nós tivemos umas aulas, né, presenciais, onde eu falei para vocês, né, do computador, da história, falamos da placa, do processador, o papel do HD, o papel da memória RAM, falamos a função. Aí a gente foi para montar,
né? Colocamos no gabinete, parafusamos, ligamos cabo, vimos os cabos que tem que ligar, vimos como iniciar a placa-mãe, tinha que dar o boot, tinha que ligar lá certinho o botão do power, tinha o botão do reset. E agora a gente entra numa parte que é a parte de programa, de instalação de sistema. E aí eu tenho na minha programação, quando eu chego nessa parte do curso, trabalhar com os alunos umas 4, 5 aulas, tá? Porque dentro dessa parte de instalação do sistema, eu já entro na parte de manutenção do computador, entre a questão do programa e a questão do hardware. Tá bom? Então a gente vai fazer esse caminho, né? Por enquanto aqui através das lives, e aí eu vou tentar passar todo o material possível para que vocês tenham condições de absorver esses conhecimentos aí, tá bom? Eu acredito que mesmo que demore um pouquinho, a gente vai poder ter aulas presenciais para a gente poder fazer isso juntos, para a gente poder confrontar aí algumas dúvidas que podem acontecer, tá bom? É dentro dessa parte do curso agora que a gente vai também estudar essa questão da manutenção, né, preventiva e a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é quando ocorre um problema na máquina, seja no sistema, seja no hardware, o que a gente faz, como que a gente faz para resolver esse problema, tá bom? Então é nessa parte do curso que a gente vai falar e a gente vai ver sobre isso, tá? Então eu peço que vocês acompanhem as aulas, fiquem de olho lá no grupo do WhatsApp, porque lá eu vou estar passando para vocês informações que complementam esse nosso estudo, tá bom? Eu gostaria de saber se vocês querem tirar... Eu estou deixando aqui minha imagem, tá? Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta final, alguma consideração, porque eu vou estar encerrando a aula, pessoal. Tudo bem? Ok? Querem perguntar algo? Não. Não, tá tudo bem, Gustavo? Ok, Matheus? Michael, bem. tudo bem? Tá bom, então, gente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Ô, Igor, vamos ficar por aqui e aí a gente continua, então, na próxima aula, tá ok? Eu peço novamente que vocês fiquem de olho aí no WhatsApp. Talvez eu não mande nada imediatamente, porque já vou entrar em aula também. Mas a